Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 20 de novembro, e está começando o Diário Legislativo. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara de São José dos Campos. Veja os destaques desta edição. Confira os projetos aprovados durante a 70ª sessão ordinária. Vereadores recebem promotor de Justiça do Meio Ambiente e Urbanismo, Gustavo Médici. O promotor esteve aqui para discutir o projeto de lei do novo zoneamento da cidade. E ainda nesta edição, Câmara realiza cerimônia de incineração da bandeira nacional. Seja muito bem-vindo! O Diário Legislativo está no ar. Os vereadores joseenses se reuniram na tarde desta quinta-feira para mais uma sessão de Câmara. Confira na reportagem a seguir quais foram os projetos aprovados e os assuntos debatidos durante a 70ª sessão ordinária. Dos 6 projetos que constavam na pauta de votação da 70ª sessão ordinária, 2 foram adiados e 4 aprovados, todos por unanimidade. Entre as medidas aprovadas estão o projeto substitutivo que estipula regras para a permissão de animais nos parques da cidade, 2 propostas para a denominação de ruas e um projeto de decreto legislativo para a concessão de título de cidadão joseense. Ainda durante a sessão, outros 3 projetos, sendo 2 deles por meio de requerimento, foram incluídos para leitura e votação. As medidas também aprovadas por unanimidade propunham a concessão da Medalha de Mérito da Saúde para o Centro de Controle de Zoonoses de São José, um título de cidadão joseense e a permissão para que os vereadores Fernando Petiti e Dulce Rita representem a Câmara em um evento na Universidade Anhanguera. No discurso de orador, a vereadora doutora Ângela apresentou um balanço dos trabalhos realizados pela SEI da Fundaz. Qual foi a conclusão da comissão? Além de apresentar todas essas irregularidades, ele mandou os encaminhamentos para o Ministério Público do Estado de São Paulo para poder verificar as responsabilidades. Para o Ministério Público Federal, porque era um dinheiro federal. Para o Tribunal de Contas, porque não foi respeitada a recomendação do Tribunal de Contas. Acompanhe a 70ª sessão na íntegra em nosso canal do YouTube. 19 de novembro é o Dia da Bandeira. E para marcar a data, a Câmara Municipal de São José dos Campos realizou a cerimônia de incineração da bandeira nacional. O ato é realizado com a troca de uma bandeira que não está em boas condições de uso por uma nova. Mais detalhes sobre esta cerimônia na reportagem a seguir. A cerimônia em comemoração ao Dia da Bandeira teve início pontualmente ao meio-dia. A solenidade, realizada no estacionamento da Câmara, foi comandada pelo Tiro de Guerra de São José e contou com a presença de parlamentares, funcionários e alunos da Escola Ágape, voltada para a educação especial. Como manda a tradição, foi realizado o hasteamento das novas bandeiras. A cerimônia de hoje é uma conclusão de tudo aquilo que as nossas leis e regulamento transcrevem, que é o respeito ao símbolo nacional, no nosso caso aqui é a bandeira nacional, desde a sua confecção, a sua utilização e a parte que ela se torna inservível, né? Então a bandeira, quando ela está desbotada, rasgada, ela pode ser entregue em qualquer organização militar. Um texto alusivo ao Dia da Bandeira ainda foi lido durante a solenidade e as bandeiras que não podem mais ser usadas foram incineradas perante a tropa do Tiro de Guerra e ao público presente. É uma forma de respeito à bandeira nacional, né? Então dentro do nosso regulamento já é previsto que seja realizado essa queima, ela representa na verdade mesmo o espírito nosso de brasileiro, de não estar se desfazendo da bandeira, né? Porque outras nós teremos, mas é uma forma de nós podermos ainda prestar uma última homenagem à bandeira já com a sua situação inservível. O ato de incinerar as bandeiras em mau estado de conservação está previsto em lei. O decreto 5.700 de 1971 determina que essas bandeiras devem ser encaminhadas para uma unidade militar, onde serão guardadas até a data solene do dia 19 de novembro. A bandeira é considerada um dos símbolos da pátria e o marco do nosso país para o reconhecimento pelas outras nações. Ainda durante a cerimônia, o público cantou o hino nacional e o hino à bandeira. Os militares também prestaram continência perante a bandeira. Para o vereador Shakespeare Carvalho, a solenidade representa o respeito que devemos ter à nossa pátria. Primeiro que é um ato cívico, acho que nós como cidadão brasileiro, orgulho de morar nessa pátria, nesse país, o nosso símbolo maior que é a bandeira,
E nós temos aí, a nossa bandeira estava um pouco já desgastada e a gente foi, por curiosidade, numa visita que teve aqui do Sargento Medina, a gente perguntou para eles, qual é o ato que se faz, a gente pode jogar fora, como é que é? Aí ele explicou qual é todo o ato, falou da incineração. E eu, particularmente, nunca tinha visto em toda essa nossa curta carreira que nós temos, os outros vereadores também, e muita gente aqui da casa também. Então a gente resolveu chamar o tiro de guerra para fazer esse ato simbólico e dizer do respeito que a gente tem pela nossa cidade, pelos símbolos, pelo nosso país e pelo símbolo do nosso país. Então, para a gente foi uma honra ver o tiro de guerra hoje aqui participando, ver aqui os alunos da Escola Ágape, do Instituto Ágape também participando e toda a Câmara Municipal hoje contribuindo um pouco mais e demonstrando seu amor ao nosso país. A Câmara já recebeu uma cerimônia semelhante, quando o vereador Walter Hayashi foi o presidente do Legislativo. O parlamentar também já foi recruta do tiro de guerra. Tem um significado importante para os militares, mas isso também tem que ser importante para os civis. Então esse ato hoje aqui é aberto ao público, porque eu já tinha visto isso também, né, quando eu servi o Exército. Então no dia 19 de novembro sempre tem a cerimônia de incineração das bandeiras, né, inservíveis. E aqui hoje, nesse ato público, que é aberto para todo mundo, né? Veja bem, o pessoal passando aqui na avenida, olhando, né? É uma coisa que realmente desperta o nosso sentimento de patriotismo. Aos 81 anos e assistindo pela primeira vez uma cerimônia assim, a diretora da Associação Ágape, Eneide, se emocionou. Ela esteve na Câmara acompanhada por um grupo de 25 alunos da Educação Especial. Nós trabalhamos com os alunos para que eles se tornem cidadãos, realmente. E aqui é como se exercitasse, né? É o exercício da cidadania. O amor à pátria, amor a tudo que nós temos, né? E que eles vivenciaram. Eu mesmo estou assim surpresa, porque nessa minha idade foi a primeira vez que eu assisto um cerimonial tão... um cerimonial inédito e também assim muito comovente. Estou emocionada em participar desse evento e honrada por ser convidada. Além da cerimônia na Câmara, mais de uma centena de bandeiras que foram recolhidas durante o ano em São José dos Campos também foram incineradas no tiro de guerra. Os vereadores joseenses receberam aqui na Câmara Municipal o promotor de Justiça do Meio Ambiente e Urbanismo, Gustavo Médici. O encontro serviu para debater o novo projeto de lei do zoneamento para São José dos Campos. Veja agora como foi essa reunião. Os vereadores receberam o promotor de Justiça de Meio Ambiente e Urbanismo, Gustavo Médici, na Câmara para debater o projeto de lei de zoneamento que está em tramitação na Casa desde 13 de outubro. A proposta já recebeu 78 emendas e agora está sob análise das comissões. O Ministério Público pretende acompanhar de perto a tramitação do projeto no Legislativo. Na verdade, nós estamos no meio do processo legislativo, né? E houve uma necessidade de eu conversar com a Câmara Legislativa com relação ao processo de desenvolvimento legislativo aqui, né? Então, nós propusemos a reunião e ela foi realizada na data de hoje com o objetivo específico de abordar alguns pontos críticos que envolvem a realização e a feitura de uma lei dessa natureza e dessa importância para a cidade. Durante a reunião, o promotor recomendou que a lei de zoneamento entre na pauta de votação da Câmara somente após a revisão do plano diretor. A primeira recomendação que já foi feita pelo Ministério Público, e não só pelo Ministério Público, pelo que eu sei, é a de que, como nós já estamos no término da vigência, praticamente, do plano diretor de desenvolvimento integrado, haveria a necessidade de nós aguardarmos com a legislação de zoneamento pelo planejamento do plano diretor de desenvolvimento integrado. Então, primeiro, logicamente, nós teríamos que fazer o plano diretor de desenvolvimento integrado para depois, só depois de ele pensado, devidamente estruturado, elaborado, é que nós poderíamos pensar numa especialização do plano diretor, que é a lei de zoneamento, e não o contrário, como está sendo feito agora.
O atual plano diretor de São José, que estabelece metas de planejamento da cidade por um período de 10 anos, é de 2006 e deve ser revisado no próximo ano. Você acompanha durante a programação da TV Câmara uma entrevista especial com o promotor de justiça Gustavo Médici. E ainda sobre o projeto de lei do novo zoneamento para a cidade de São José dos Campos, a Câmara vai realizar nesta segunda-feira, dia 23 de novembro, mais um encontro da Câmara presente. A reunião vai acontecer às 7 horas da noite no Fórum Trabalhista do Jardim Aquários. Participe! E depois do intervalo, 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. A repórter Fernanda Garcia conversou com o Claudinei Corrêa, presidente da Afronorte, Associação dos Afrodescendentes do Vale do Paraíba e Litoral Norte, sobre o significado desta data. A gente volta já! Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Hoje comemoramos o Dia da Consciência Negra. E a repórter Fernanda Garcia conversou com Claudinei Corrêa, que é presidente da Associação dos Afrodescendentes do Vale do Paraíba e Litoral Norte, sobre vários assuntos. Entre eles, a programação para comemorar essa data. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a você que nos assiste. Hoje eu converso com Claudinei Corrêa. Ele é presidente de uma associação de afrodescendentes aqui do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Boa tarde, Ney, tudo bem? Boa tarde, um prazer estar aqui com você. Obrigada. Com um assunto tão importante. É verdade, Ney. Essa semana a gente tem uma data muito importante no calendário brasileiro, que é o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Tem algum motivo para essa data específica? Sim, o 20 de novembro é uma data organizada pela sociedade civil. Por que comemorar 20 de novembro? É a data em que comemoramos a morte de Zumbi dos Palmares, um grande líder de reverência, um homem que construiu uma política pública de igualdade para as pessoas. Palmares era um local onde as pessoas viviam em paz. Então, o 20 de novembro representa a data do único herói brasileiro, de fato e de direito, organizado pela sociedade civil. Certo. E tanto tempo depois, né? Como você avalia o preconceito existente com a raça negra hoje? É um preconceito real no dia a dia? Olha, o preconceito é uma leitura de você querer antecipar um conhecimento, né? Você não conhece a pessoa e julga sem conhecer. Isto é fato e é maior sobre os afrodescendentes. Agora, o racismo, que é a prática pós-preconceito, de você explicitar a sua repugnância por essa camada da sociedade, ela é muito latente em nossa sociedade. Hoje, o Brasil, infelizmente, podemos dizer, 127 anos pós a libertação dos escravos, ainda é muito visível as desigualdades históricas em nosso país, porque é uma herança. É resultado das faltas de políticas públicas do 13 de maio de 1888, que respinga até os dias atuais. E o Brasil precisa, em passos largos, construir ações, políticas afirmativas concretas para reparar esse dano histórico. E aí é responsabilidade do poder público. Os responsáveis em construir a agenda afirmativa têm que ter um olhar para essa população, porque nós estamos falando de aproximadamente 53% da população brasileira, que são os afrodescendentes. E esse grande contingente de pessoas, eles não estão, na sua proporção, inseridos nos cargos estratégicos do país, nos postos de trabalho, na formação acadêmica do país. E se você não reparar esse processo, nós iremos viver nessa grande crise institucionalizada que vivemos, um país dividido entre pobres e não pobres. E sabemos que a grande maioria e quase que esmagadora da população carente no Brasil são os afrodescendentes, por essa leitura histórica. Só para comparar, nos últimos 10 anos, com toda essa avalanche de políticas sociais, ProUni, Minha Casa Minha Vida, as inserções dos negros em algumas políticas de cota, morreram no Brasil
378 mil jovens negros assassinados. E nós entendemos que a violência é uma das heranças provocada pela desigualdade, pela falta de oportunidade. Então, a ordem nacional hoje é gerar oportunidade para todos os brasileiros. Ney, as ONGs, entidades, grupos de afrodescendentes aqui da região, o que está sendo programado em alusão a essa data? Olha, nós tivemos avanço. A cidade, ela tem hoje uma agenda afirmativa muito rica. Temos que reafirmar que a discussão racial não pode ser exclusivamente dos negros, porque nós vivemos em uma sociedade extremamente miscigenada. Então, é de responsabilidade de toda a sociedade afirmar essa agenda proativa. Eu posso dizer que está acontecendo sarais literários, encontros, cursos de formação, desfiles, inúmeras atividades temáticas, formação, que é o ideal. Agora, o que os movimentos organizados eles pedem, em São José dos Campos especificamente, é que os nossos representantes públicos, eles criem uma agenda oficial de atividade e execute as ações, como é feito em outras datas tão importantes, como o 1º de maio, como a Festa do Mineiro, como a Festa Gospel, como a Feira do Empreendedor. Os movimentos esperam que no futuro bem próximo a cidade possa celebrar o 20 de novembro também de uma maneira mais organizada, porque daí nós entendemos que haverá um apelo maior, uma comoção geral de toda a população, de negros e não negros, pela importância do 20 de novembro, que é uma data histórica no país. Isso aí. Ney, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Esperamos que você consiga alcançar os objetivos e que realmente essa data seja lembrada de uma forma positiva e que realmente traga um pouco mais de consciência para as pessoas. Foi um prazer estar aqui falando com vocês e convidar toda a população do Vale do Paraíba, de São José dos Campos, para o próximo dia 29 de novembro, 10º Miss Nandara. O tema deste ano é Ubuntu, é um tema que reflete a união, a unidade, todos juntos, que será realizado na Rua Sebastião Felício, número 105, aqui no Bela Vista, São José dos Campos. Aguardo todos vocês lá. Domingão, 29 de novembro, às 16 horas. Tá Obrigado. Certo, então, obrigada. É isso aí, fica o convite, então, para o domingo, dia 29 de novembro. E só lembrando, para reforçar, né, o racismo é crime e que essa consciência realmente seja presente na vida de todos nós. Então, agora nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E ainda em comemoração ao Dia da Consciência Negra, a TV Câmara preparou uma entrevista especial com o grupo de jongo Nossa Raça. Na entrevista, você conhece um pouco mais sobre essa dança afro-brasileira. O programa vai ao ar nesta sexta-feira, às 15 para 6 da tarde, com reprise durante a nossa programação. Bom, e no próximo bloco você confere as atrações da agenda cultural. E no Giro Esportivo, as meninas da Águia estão a caminho de um título inédito. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está à procura de emprego aqui em São José dos Campos? Então, fique atento à nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de empregos para armador de telhados, auxiliar de enfermagem, eletricista industrial, frentista, funileiro industrial, gerente de operações, padeiro, publicitário, serralheiro industrial e vendedor de comércio varejista. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT, que fica na Praça Afonso Pena, número 165, no centro. Os interessados devem levar RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão.
O programa Qualifica São José está com inscrições abertas para oficinas de artesanato com temas natalinos. Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de novembro, gratuitamente pelo site sjc.sp.gov.br/qualifica. As oficinas serão realizadas na sede da Casa do Trabalhador, que fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. A seleção vai priorizar pessoas de baixa renda. Nossa agenda cultural está repleta de dicas para você aproveitar bem o final de semana. Confira! O final de semana está todo musical. Hoje tem mais do Fest Música. Às 7 da noite tem abertura com João de Oliveira Trio. Às 8 tem Max Gonzaga e a Banda Marginal. Às 9 da noite, Banda Matilda. E para encerrar o dia, tem o grupo Tarancon. As apresentações do evento continuam no sábado e no domingo. Para conferir a programação, acesse o site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. No Sesc de São José dos Campos tem a apresentação da flautista e compositora Léa Freire. Léa já acompanhou Alaide Costa e Hermeto Pascoal e muitos outros representantes de diversas tendências musicais. O show começa às 7h30 da noite e a entrada é gratuita. No sábado tem show do cantor, compositor e guitarrista baiano Pepeu Gomes. Pepeu lança o disco Alto da Silveira pelo Sesc, um trabalho exclusivo de músicas instrumentais. O show começa às 8 da noite, ingressos a partir de R$ 12 na bilheteria e no site do Sesc. E para as crianças tem teatro no SESI de São José dos Campos. Em cartaz, a peça O Rei e a Coroa Enfeitiçada. A peça conta a história de um reino governado pelo rei Nicolau, que luta contra o seu irmão invejoso na conquista do trono. As apresentações serão sábado e domingo, às 4 da tarde, e a entrada é franca. Participe da nossa programação. Envie sua sugestão de agenda para o e-mail agendatvcâmarasjc@gmail.com. Confira agora qual é a previsão do tempo para esse final de semana. A temperatura máxima desta sexta-feira deve atingir os 30 graus. Está previsto para hoje chuva acompanhada de trovoada a qualquer hora do dia. No sábado, as temperaturas variam entre 19 e 24 graus. A probabilidade de chuva é grande, 90%. Para o domingo, está previsto predomínio de sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde. A temperatura mínima será de 16 graus e a máxima 26 graus. Bom, o Giro Esportivo é aquele momento que você fica por dentro de tudo que rola no esporte joseense. O time de futebol feminino está a caminho de um título inédito. As meninas da Águia ainda não conquistaram o Campeonato Brasileiro. Mas essa realidade pode mudar. Tem partida este final de semana e quem traz todos os detalhes é o repórter Daniel Melo. Boa tarde, Daniel. Olá, muito boa tarde, Gisele. O final de semana pode ser de um passo importante para as meninas da Águia conquistar um título que ainda não possui na sua galeria de troféus. Isso porque no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, o São José Esporte Clube encara no domingo, às 7 horas da noite, a equipe do Rio Preto. Esta partida será a primeira. A volta está marcada para o estádio Martins Pereira na quarta-feira que vem, aqui em São José dos Campos. E com a torcida perto, será muito melhor, quem sabe, comemorar este título inédito. Já as outras equipes de São José dos Campos terão um final de semana de folga. Isso porque o voleibol terá sua partida contra o SESI somente na quarta-feira, aqui no ginásio do Tênis Clube. O futsal masculino, depois de perder a primeira partida da semifinal da Copa Paulista por 3-1 para a Intelli, também só joga na quarta-feira, fora de casa, em Orlândia. E o basquete tem uma folga um pouco maior, tenta recuperar os seus jogadores para o duelo no NBB contra o Brasília, no Distrito Federal, no dia 2 de dezembro. Bem, Gisele, estas são as informações do esporte desta sexta-feira. Eu volto na segunda, aqui no Diário Legislativo. Até lá!
Obrigada, Daniel. E o Diário Legislativo fica por aqui. Tenha um maravilhoso final de semana. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.